Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje falo sobre o primeiro volume da quarta temporada de Stranger Things. E esse vídeo é pra quem já assistiu ela, porque eu dou muitos spoilers. Nesse vídeo faço uma análise e também um final explicado. Se você somente quiser conferir essa segunda parte, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, faço a análise com spoiler. Então já aproveita e deixa seu like agora no comecinho. Bem, definitivamente temos muitas coisas para comentar. Essa, sem sombra de dúvidas, é a temporada mais densa, mais madura e mais intensa da série. E eu gostei bastante como conseguiram criar uma temporada bem redondinha. Apesar de faltar ainda 2 episódios para a conclusão dela, dá para perceber que nada foi situado sem algum propósito. Tudo bem que às vezes não era tão fácil perceber isso, como por exemplo, tudo que envolveu o projeto Nina e a recuperação dos poderes da Eleven. Honestamente, quando cheguei no episódio 6, eu tava realmente duvidando se tudo aquilo iria levar a algum lugar ou se era apenas encheção de linguiça para a Eleven recuperar os poderes dela. Só que nos 45 do segundo tempo, a série mostrou pra gente que existia um propósito muito maior com tudo aquilo. A personagem convivia com um trauma dentro do seu subconsciente e ela não conseguia enfrentá-lo. Então ela enterrou essa lembrança ao ponto de restar apenas a culpa e a vergonha por se considerar um monstro. E sério, gente, eu amei como desde o primeiro episódio deu para perceber que essa seria a temporada para Eleven confrontar o seu passado, para ela se entender com ele. No comecinho da temporada dá para perceber que ela se esforça bastante para se ajustar no mundo, para encontrar o seu lugar, e também ela tenta se manter positiva, mesmo que a Angela não ajude ela nessa missão. E como resultado, em vez da Eleven se abrir com o Mike, ter um ponto de apoio, ela decidia passar por cima de tudo aquilo e apenas mentia para o boy. Isso inicialmente soa bastante estranho, afinal o Mike, mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, iria compreender o fato dela estar sofrendo bullying. Ele poderia ajudá-la. Só que é estranho, ela decide não compartilhar isso com ele. E depois a gente compreende o porquê. Ela não queria se permitir ser aquele monstro que existia na lembrança dela. Só que no momento em que ela ataca a Angela, tudo aquilo que ela tentou enterrar dentro dela vem à tona. Contudo, como sabemos, a Eleven sempre foi muito leal, muito fiel aos seus amigos, e no momento em que ela percebe que eles estão em risco e ela é a única pessoa que pode ajudá-los, ela não pensa 2 vezes. Confesso que até que achei bacana essa justificativa do roteiro para ela recuperar os poderes. Não é a mais inovadora, gente, mas é funcional. E bem, foi dessa forma que começou a saga da Eleven no projeto Nina. Acho que poderiam ter enxugado um pouquinho isso, porque a partir do momento em que ela entra nele, no episódio 3, ela nunca mais sai de lá. Ou seja, se a gente para pra fazer um balanço da temporada, ela praticamente esteve isolada durante a maior parte dela. O que só não foi um problema maior porque a temporada tratou de dividir todos os personagens em pequenos grupos. E com isso, a trama teve que abraçar diferentes frentes. Se eu bem lembro, a gente tinha aquele grupo mais principal que estava tentando salvar a Max e o Ed. Tínhamos o grupo mais secundário com o Mike, o Will e o Zé Droguinhas. Tinha a Joyce tentando salvar o Hopper. Tinha o Hopper tentando sair da prisão russa. E tinha o projeto Nina. Ou seja, muitas subtramas acontecendo ao mesmo tempo. Acho até que esse deve ser o principal ponto de crítica de quem não gostou da temporada, o excesso de arcos, mas na minha visão isso não é um problema. Eu acho que essa temporada foi expansiva, sabe? Abriu novas possibilidades para a série como um todo. Não vejo esse excesso como algo negativo, porém, ao mesmo tempo também tenho as minhas ressalvas. Existem séries que são excelentes para serem maratonadas. São como se fossem livros bobinhos, fininhos, daqueles que você lê em 3 ou 4 horas e nem vê o tempo passar. Só que Stranger Things não é um livro fino. Stranger Things é uma enciclopédia. Na verdade, é um conjunto daqueles que vai de A a Z. Me conta aqui nos comentários se você também tem essa mesma percepção. Falando por mim, foi uma missão muito cansativa e se eu não tivesse que assistir a série por conta do canal, provavelmente não, certeza, eu iria assistir no fim de semana, mó paz, tranquila, 2 a 3 episódios por dia e seria uma experiência muito melhor pra mim. Bem, avançando aqui, vamos comentar sobre o Vecna, o grande vilão da temporada. Confesso que gostei bastante do modo como se
situaram ele de forma bem redondinha nessa temporada. Tivemos aquele mistério inicial, ninguém sabia exatamente quem era esse vilão, depois rolaram as investigações e por fim tivemos muitas respostas e preencheram lacunas de dúvidas que a gente nem sequer sabia que existiam. A ligação entre ele e a Eleven foi sensacional. Eu achei genial a sacada que tiveram e até que fez valer a pena aquele miolo da temporada que foi mais longo do que deveria ter sido. Mais pra frente eu comento sobre o final da série, então já sabe, fica comigo no vídeo que eu já chego lá. Tenho que reconhecer que eu pensei que o rastro de sangue que ele iria deixar nessa temporada seria muito maior do que realmente foi. Não me entenda mal, viu, gente? Rolaram muitas mortes, mas não tivemos nenhuma morte que tinha um apego, sabe? Nenhum personagem importante morreu por conta dele, como foi o caso do Billy na última temporada. Achei que a série seria mais ousada no final desse primeiro volume, mas decidiram não repetir o mesmo padrão do final da temporada anterior. E ao mesmo tempo que eu fico aliviada pelos personagens que eu tanto gosto, eu também fico com aquela sensação que faltou alguma coisa, sabe? Faltou algo para a série trazer um impacto nessa temporada. Disse a pessoa que ficou com o coração na mão diante da possibilidade da Max morrer. E vamos falar sobre a personagem nessa temporada. Ela não estava conseguindo se recuperar do trauma que viveu ao presenciar a morte do Billy e, consequentemente, ela tentou afastar todo mundo ao redor dela. Ela se distanciou de todos. E foi justamente isso, esses traumas que ela carregava, que possibilitou o Vecna escolhê-la. Na primeira metade da temporada, eu pensei que realmente ela iria morrer, gente. Eu tava confiante que aquilo iria acontecer. Eu tava super tensa, super preocupada, especialmente depois de toda aquela preparação que a série fez, né, com as cartinhas e as despedidas dela. E eu amei o destaque que ela ganhou nessa temporada. A gente pode até discutir se ela não tava passando por um quadro depressivo, porque ela tava muito triste, muito abalada, enfim. Então, é possível. E no geral, falando por outros personagens, essa foi a temporada mais triste de todas. E foi justamente isso que possibilitou ela ser a mais intensa. E, consequentemente, muitos personagens brilharam em tela. Gostei bastante do desenvolvimento que muitos personagens ganharam, até mesmo aqueles novos que chegaram para somar no elenco. Como o Ed, que é um personagem que super funcionou, e também o amigo Zé Droguinhas do Jonathan, que funcionou como uma alívio cômico, necessário, diga-se de passagem, viu? Já que na minha percepção a série foi ficando cada vez mais sombria conforme os episódios evoluíam. E ela se distanciou daquela pegada mais divertida que ela trazia na primeira temporada, na segunda, sabe? E isso não significa que eu não me diverti assistindo essa temporada, só que dessa vez a série se aproxima muito mais do terror. Entretanto, eu acho que eu tive duas frustrações com essa temporada. Na verdade, não sei nem se são frustrações de verdade, acho que foram expectativas criadas pela Netflix durante a divulgação da série. A primeira delas é a participação super descartável da atriz de Anne with A. Gente, que balde de água fria para os fãs, né? A atriz não somou nem 5 minutos de tela. E a segunda frustração, e essa realmente eu até posso dizer que é uma frustração, é o subdesenvolvimento do Will. Ele continua sendo um personagem mal aproveitado. No início da temporada, ele até ensaiou um desenvolvimento ali e tal, porém logo foi jogado de escanteio novamente. Aliás, o grupinho dele nessa temporada pra mim foi o que menos funcionou, o mais desinteressante, e ele só valia a pena por conta daquele amigo Zé Droguinha. Confesso que me senti um pouco tapeada pela Netflix, já que foi divulgado que ele estaria envolvido em um triângulo amoroso e que nessa temporada ele não estaria interessado necessariamente em meninas. Ou seja, finalmente o personagem iria ganhar camadas e a gente poderia conhecer um pouquinho melhor dele. Porém, na prática, tivemos apenas um amor platônico e uma sexualidade implícita. Acredito que esses dois pontos devem ser abordados no volume 2, mas vamos esperar para ver, né? Já que tô falando aqui da divisão da série, vocês curtiram essa divisão em volume 1 e volume 2? É bem comum a Netflix fazer isso, e assim, eu gosto disso, achei uma estratégia bacana, porém achei a divisão dos episódios bem aleatória, sabe? Cada episódio é um filme praticamente, né? Então até acho que poderiam ter equilibrado um pouco melhor, poderiam ter tirado 1 ou 2 episódios desse primeiro volume
volume e jogado para o segundo. E já que tô falando de coisas que não gostei tanto nessa temporada, vamos falar sobre o triângulo amoroso que realmente tentaram empurrar pra gente nessa temporada. Jonathan, Steve e Nancy. E assim, gente, só na moralzinha, hein? Só entre eu e você que tá me assistindo. Achei um grande vacilo de roteiro. E pra mim é uma prova que prolongaram a série mais do que deveriam. Outro arco que deixou muito claro pra gente que a série foi prolongada mais do que deveria é o resgate do Hopper na Rússia. Contudo, gente, como fã, eu passo o pano, porque eu amei os desdobramentos disso. E agora, como prometido, vamos comentar sobre o final desse primeiro volume. Para facilitar, eu vou passar por alguns tópicos e vocês podem até verificar esses tópicos na descrição do vídeo. Eu vou dividir ele em capítulos para facilitar aqui. Vamos começar pelo desfecho da Joyce e do Hopper. Bem, como a gente bem viu, o Hopper e aquele guarda que ajudou ele e acabou conquistando o título de traidor iriam ser jogados para o Demogorgon. Na verdade, foram, né, gente? Só que como o Hopper acumula certo conhecimento nessa área, ele tratou de improvisar um fogo. Toda a galera que tava com eles acabou morrendo, só que por sorte eles acabaram sobrevivendo, com uma ajudinha do destino, já que eles foram salvos pela Joyce e pelo Murray. Ele que ficou dando vários golpes de karatê e ela que ficou apertando vários botões. Um desses botões abriu exatamente a porta que eles precisavam e acabou salvando a vida dessa dupla. E dessa forma aconteceu o reencontro dos dois pombinhos, a Joyce e o Hopper. Só que eles ainda têm um grande desafio, eles precisam fugir daquela prisão. Ficou para o volume 2 e certamente não vai ser uma tarefa fácil. Ou seja, acho que para o próximo volume, as crianças e adolescentes ainda estarão sozinhos. Os mais adultos, o Hopper e a Joyce, vão continuar na Rússia por um bom tempo. Acho que só no último episódio que eles devem se reencontrar. E comentando sobre o desfecho do grupinho do Will, Mike, Jonathan e do amigo Zé Droguinhas. Com uma pequena ajuda da Suzy, a namorada do Dustin, eles acabaram conseguindo a localização do Projeto Nina. E provavelmente no volume 2 eles irão para esse lugar. E quem sabe eles podem ajudar a Eleven a fugir dali. Se é que ela vai precisar fugir mesmo. E a Nancy, gente, ela tá viva? Vai sobreviver? O que aconteceu com ela? Depois que a galera encontrou um portal que tiraria eles do mundo invertido para o mundo normal, eles escalam uma corda, só que quando a Nancy vai fazer o mesmo, ela acaba caindo mais a fundo no mundo invertido e ela vai diretamente para o covil do Vecna. E por que justamente ela, gente? O vilão escolhe como vítimas adolescentes que têm segredos obscuros, traumas não confrontados e memórias sombrias. E acontece que a Nancy se culpa até hoje pela morte da melhor amiga, a Barbie. E foi justamente por conta dessa vulnerabilidade que o Vecna escolheu ela. Enquanto a Nancy estava no covil dele, ela teve a oportunidade de conhecer a verdade, ou seja, a origem do vilão. Não vou mentir, gente! Eu acho que ela corre sim risco de vida, mas no primeiro episódio do volume 2, com certeza, a gente já deve ter respostas quanto a isso. Assim, eu tô torcendo para ela não morrer, mas que ela corre risco, ela corre, viu? E bem, quem é o Vecna? Nos últimos instantes do volume 1, descobrimos que o carinha que tava orientando a Eleven no laboratório era ninguém mais, ninguém menos que o próprio vilão e também o número 1. Um dos grandes mistérios dessa temporada foi respondido de forma muito redondinha pra gente, porque os primeiros ataques do vilão aconteceu em 1959 e somente 3 décadas depois é que ele voltou a agir. E porque as primeiras vítimas foi justamente a família do Victor Creel, porque o próprio filho dele posteriormente iria se tornar o Vecna. Desde pequeno ele tinha uma aptidão especial e a partir do momento em que a família dele se muda para Hawkins, ele começa a aprender a controlar os poderes dele. E foi apenas uma questão de tempo até ele começar a utilizar esses poderes contra pessoas. Conforme o tempo passava, ele começou a criar um certo ressentimento pelos pais e começou a atormentá-los utilizando traumas deles como gatilho. E é até por isso que o vilão, nos dias de hoje, escolhe vítimas que têm segredos macabros, memórias não confrontadas, porque essas são as pessoas mais vulneráveis para ele. O Victor, o pai da família, acreditava que existia um demônio atormentando aquela casa. Já a esposa dele tinha ciência
consciência que o filho deles tinha algum envolvimento com aquilo que estava acontecendo. E foi justamente por isso que, quando criança, ele escolheu matar primeiro a mãe, já que ele estava com medo dela enfiar ele, ou melhor, trancafiá-lo em um laboratório de pesquisa. E depois ele mata a irmãzinha e encena tudo para incriminar o pai dele. Só que a criança entrou em coma logo depois. E quando ele acordou, ele estava trancafiado, exatamente como temia. Ele estava sob os cuidados do Brenner, o papai. E foi dessa forma que ele se tornou o número 1. Agora indo para o confronto entre ele e a Eleven. Sabemos que ele ganhou a confiança dela para poder utilizá-la. Depois que ele ajuda a Eleven a fugir daquelas crianças maldosas, ele engana ela para que ela tire um chip dele. Justamente um chip que controlava os poderes dele. E com isso, gente, o que acontece? O sujeito vai lá e mata todo mundo no laboratório. Eu até fico aliviada em saber que não foi a Eleven que matou geral, e a gente percebe que todo aquele medo que ela carregava nessa temporada, desde o primeiro episódio, agora faz sentido. Ela acreditava que ela tinha sido a responsável por aquela matança, mas na verdade, no momento em que o Dr. Brenner entra no local, ele até pode ter pensado que foi ela que matou todas aquelas crianças e confundiu a mente dela quando criancinha. Só que na verdade, ela não foi a responsável por aquilo. Ou seja, voltando para aquela discussão que eu trouxe pra vocês, em que a Eleven se considerava um monstro, agora a gente percebe que não fazia sentido. Ela estava carregando uma visão distorcida de um trauma. Após o número 1 tentar recrutar a Eleven como aliada, ela se recusa. E ela utiliza algo que ele ensinou ela para atacá-lo. Ou seja, ela recupera uma lembrança, um sofrimento, algo que dói dentro dela para recuperar os poderes dela. E ela ataca ele, só que os poderes dela estavam tão fortes que ela abriu uma rachadura no mundo invertido. Como ele acabou entrando nessa rachadura, lá dentro ele acabou se transformando no Vecna. E só agora eu percebi que eu tive 0 critérios para adaptar os nomes dos personagens, né? Eleven, enfim. Isso que dá assistir legendado as coisas. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida sobre a temporada, deixa aqui nos comentários e compartilha também o que você achou desse final e quais são as suas expectativas para o volume 2. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. E ó, beijinhos e tchau, tchau!